esse destaque que o PT propõe, como o PCdoB também, como nós do PSOL, se tivéssemos a possibilidade regimental, e alguns outros partidos aqui, ele é absolutamente central nisso que estamos mal chamando aqui de reforma política. Nessas mudanças eleitorais, o financiamento é o nó górdio. Por quê? O povo sabe, quem financia, manda. Numa festa, quem contrata o DJ escolhe a música, ou pelo menos dá pitaco na trilha sonora. E no Brasil tem acontecido assim. As últimas eleições de 2014 totalizaram um custo de mais de 5 bilhões de reais, concentrados em 3 partidos, que gastaram 60% desse total. Portanto, o princípio da igualdade na disputa, que é um princípio constitucional, é atingido violentamente pelo financiamento das empresas. É verdade que elas ampliam o seu leque. Recentemente, na Justiça, Ricardo Pessoa, da UTC, declarou que financiou pelo menos 15 partidos, legal e ilegalmente, pela contabilidade de campanha declarada ou pela propina. E esse tipo de generosidade das empresas não é generosidade coisa nenhuma. É investimento para obter contratos, para ter mandatos parlamentares atrelados a esses interesses corporativos predominantes no país. E não é o conjunto das milhares de empresas, não. Isso está concentrado em algumas dezenas, especialmente as das construtoras, aliás, investigadas e já algumas condenadas na Lava Jato, nos frigoríficos, nas bebidas, na mineração, nos bancos. Então, a gente não pode deixar que a política brasileira continue privatizada dessa maneira. Aliás, estava se falando aqui, esse destaque é para o PT anistiar os seus condenados, porque propinaram ou estão na cadeia. Bem, eu leio hoje no Correio Brasiliense várias notícias a respeito do que estamos debatendo aqui. O presidente do Solidariedade vira réu no Supremo e certamente não é a Lava Jato aqui, é outra operação, Santa Teresa, ele que é deputado federal. Isso tem a ver com grana de campanha e com esquema de alto dinheiro e de empresa. Eu leio aqui Joaquim Barbosa, que certamente não tem a simpatia do PT, ele que foi presidente do Supremo à época do julgamento do Mensalão, dá alvíceras, e a palavra é dele, à decisão do Senado, que podemos desmanchar aqui vergonhosamente para essa Câmara. Lembrando o seguinte, é uma vergonha que no país, com tanta gente miserável, as empresas queiram financiar tantas campanhas e partidos generosamente. Que prioridade é essa? E ele conclui dizendo que empresa não deve estar nesse tipo de financiamento da política, que a figura soberana para dar qualidade, nobreza, transparência para financiar é o cidadão. A gente tem uma tradição colonial de passividade, os colonizadores, os reis e imperadores daqui não queriam participação do povo. Nós estabelecermos a vedação, como o Senado fez, ao financiamento empresarial, é dizer, sim, que o povo tem que assumir o protagonismo da política nesse país, financiando com seus parcos recursos ou com quantias um pouco maiores, com limite sempre e forte. Não é limite de 20 milhões, 10 milhões, isso é um absurdo, mas o povo vai assumir por ideologia, por convicção, aqueles partidos e candidatos que ele entende que representam melhor a sua visão de mundo, a sua visão de sociedade. É simples assim, é simples assim.
Claro que a corrupção no Brasil é estrutural, é larvar, é sistêmica, é longínqua, mas ela se agudiza de maneira dramática no financiamento empresarial de partidos e campanhas. Portanto, votar sim aqui nesse momento, confirmando que o Senado, de maneira valiosa, decidiu, é dar mais transparência e futuro à política brasileira. Ficar enredado com o empresário é dar aquele triste espetáculo da semana passada lá em Curitiba, que o jornal Estado de São Paulo, conservador na sua tradição, chamou de espetáculo de vassalagem perante o suzerano. Por quê? Porque muitos de nós ficamos lá bajulando o encarcerado Marcelo Odebrecht, porque ele financiou muitas campanhas. Então a gente se agacha, a gente se apequena, nós nos desonramos com o financiamento empresarial. Concluído. Encerro, presidente. Eu espero, sinceramente, que essa Câmara dê um exemplo de altivez, de independência. Apostem na cidadania para que a atividade política se reerga nesse país.